Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e está começando agora, às 17 horas e 8 minutos, mais 43 segundos, o Papo Informal, a conversa mais politicamente incorreta da internet. Eu recebo hoje o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e professor, posso chamar ele professor, né? Jorge Viana, tudo bem? Obrigado, Luciano, pela oportunidade aqui. Agora essa é a história mais incorreta, como é que eu vou sair dessa situação? E agora estou nessa missão também muito bacana de dar aula no mestrado de Administração e Gestão. Mas é um prazer estar aqui contigo. Se eu puder, aproxima mais um pouco o microfone. Queria cumprimentar a turma que te ajuda aqui no programa e é um prazer estar aqui. Muita gente boa aqui com a gente. E dar um abraço em todos que nos acompanham. Senador, como é que está a vida? O senhor anda correndo muito ainda, cozinhando, como é que está? Não, o correr é para a gente procurar ter uma condição melhor de saúde e para viver um pouco melhor, mesmo nesses tempos difíceis, né? A gente está uma fase tão complicada para as famílias, para todo mundo, para nós todos, com essa pandemia. E aí faz muitos anos que eu procuro me cuidar um pouco. Enquanto cada ano que passa, a gente tem que se cuidar um pouquinho mais para poder ser merecedor de outros. Bom, tem muita gente já falando conosco aqui, senador. Muita gente ao vivo, nós estamos ao vivo pela página do Notícias da Hora, tá? Muita gente falando com o senhor aqui, lhe cumprimentando, enfim. E também a gente distribui pelos grupos de WhatsApp do Notícias da Hora, né? Vocês têm quantos grupos? Nós temos 3 grupos que distribuem informações de links de administradores. Cada grupo tem em torno de 250 pessoas, 200 pessoas, uma média mais ou menos. Hoje eu falei, rapaz, já que eu vou lá no Luciano e o pessoal tem muita audiência, eu vou fazer até propaganda e pedir para o pessoal também pode fazer a propaganda. Me seguir nas redes sociais aí. Olha aí, ó. No meu canal no YouTube, no Instagram. Dê o endereço, por favor. Então, aí eu tô com um cartãozinho aqui, eu tô pedindo aqui, ó, aqui tem no Facebook, Jorge Viana. Sim. E é sempre Jorge Viana junto, e no caso do Instagram, é Jorge Viana A, que tem um WhatsApp também WhatsApp. que eu tô pedindo. Tô criando um QR Code, a pessoa vai fotografar e já vai imediatamente pro meu WhatsApp. E aí, se puder, acompanhe nas redes sociais, porque é uma maneira da gente conversar, da gente poder falar um pouco, se conhecer mais, né? As redes sociais, para mim, eu acho que elas precisam ser trabalhadas e devem para aproximar as pessoas. Tem uns que usam para outras coisas, mas no meu caso é para isso. Por isso que quando você pergunta se eu gosto de cozinhar, se eu gosto de correr, ontem eu saí com meus netos, aí fiz umas postagens, né? Com o André e com a Clara, né? Aí é incrível quando você fala um pouco de você, como muita gente vai lá, porque as pessoas querem, no fundo, se conhecer um pouco mais e as redes sociais podem ajudar nisso. Eu fico, às vezes, chateado de, não usem para se dividirem, para mostrar a diferença um do outro. Usa para ver se a gente acha o ponto de convergência, principalmente nesses tempos, né, cara? Eu costumo dizer que o papo informal, como a própria natureza do programa diz, é mais um papo do que uma entrevista. Obviamente que tem as nuances de entrevistas, umas pegadas e tal, mas é muito mais uma coisa informal e politicamente incorreta. Então, senador, a gente vai começar nossa informalidade oferecendo, como a gente sempre oferece, cachaça, cerveja, tem até Tu botou um camelinho aqui. Camelinho aí, ó, e tem a cabaré. O pessoal chama de buchudinha, né? Buchudinha. E tem esse... Não, mas... Ó, eu vou tomar uma água e daqui a pouco, conforme for... Hoje eu vou confessar para vocês. Eu fui cortar o cabelo. Aí quando eu chego lá, tá o Luciano. Eu estava no telefone falando com uma pessoa que eu não ia poder fazer uma reunião no final da tarde, que eu vim aqui nesse papo informal com o Luciano. Cheguei lá, ele estava tomando uma cervejinha. Eu digo, acabei de encontrar o meu entrevistador, ele está tomando uma cerveja aqui. Já no embalo. Aí foi uma risada geral. Já no embalo. Mas não sei que o senhor queira tomar um refrigerante. Não tô não, obrigado. A menos que o senhor queira tomar um refrigerante, ó. Não. Aliás, está aqui. Estou aqui com água. Aí o Luciano falou, não, Jorge, estou te esperando lá às 5 horas e eu estou aqui para a gente conversar um pouco. Vamos lá. Senador, aliás, as perguntas que surgem são, afinal de contas, o senhor será candidato a governador ou a senador da República? Pois é, Luciano, esse Primeiro, eu fico muito agradecido das pessoas, mesmo sem eu ter anunciado candidatura, mesmo de eu não tendo
me colocado como candidato, a gente tem conversado sobre isso, mas para mim é motivo de satisfação de ver as pessoas, seja em pesquisa, seja nas conversas, eu estou sendo muito procurado. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim, vai ser candidato ano que vem? Isso é bom, porque, de certa forma, lembra o trabalho que eu fiz no Senado ou no governo. E eu digo a você o seguinte, diante da situação que a gente está vivendo aqui no Acre e no país, tanto conflito, tanta falta... Eu acho que a gente tem que substituir essa conflito, essa confusão toda, por esperança, por trabalho. E certamente eu devo estar, ano que vem, com o meu nome colocado, mas eu acho que isso é um pouco mais para frente, a gente ainda está no meio de uma pandemia, eu não consegui nem viajar para o interior do estado, todo mundo tem que se resguardar ainda enquanto a vacina avança, mas eu vou andar esse estado inteiro, eu vou conversar com as pessoas, vou ouvir, e meu propósito é de tentar ajudar. Com a minha experiência, eu estou um pouco mais maduro, eu acho que a vida também ensina a gente a lidar com situações mais adversas. Eu gosto de estudar as coisas do Acre, gosto de pensar a solução e, certamente, mais para frente, eu vou estar procurando dar minha contribuição. Se é para o Senado ou para o governo, eu acho que isso vai ser consequência do que a gente vai conversar ao longo desse ano todo. Já tem muita gente participando aqui com a gente, senador. Olha só. Maurício dos Espetinhos, me manda o endereço, está pedindo endereço para mandar um churrasquinho. Daqui a pouco chega o churrasquinho aqui, tá? Tem também uma pizza para chegar. Geralmente a nossa conversa aqui termina em pizza. Em pizza mesmo. Literalmente. Mas tem o Maurício dos Espetinhos, que vai mandar um churrasquinho para a gente daqui a pouco aqui. Está mandando o endereço, mandando um abraço aqui. O Adelso Gonçalves está dizendo: Jorge Viana, nosso futuro governador. O Márcio Charlie, PT nunca mais. O Gildo César está participando. Estamos aqui juntos. A Edna Paro. Estamos juntos. O Gilvandro Assis, seu amigo. Jorge Viana, que está em Brasileia, né? Jorge Viana novamente poderá apontar os rumos do nosso Acre. O Gladson Pereira está assistindo. Luiz Calixto. Ex-deputado Luiz Calixto, economista. Hoje nós estamos falando, lá naquele encontro do Calixto. Né? Exatamente. Nós estávamos falando sobre o Calixto. Não, e o que é que eu estava falando? Né? Até bom, eu estava dizendo, o Calixto é uma pessoa muito inteligente, sempre procuro ler o que escreve. Eu falei, se ele fizer alguns ajustes com algumas questões que ele ainda carrega, assim, carrega demais, mas é uma pessoa que é muito inteligente, entende, tem posicionamentos que eu sempre gosto de ver. Muita gente falando com a gente. João Paulo Júnior, boa tarde, senador. Decida logo se vai ser candidato ao governo ou ao Senado. Confesso que com esse Gladson aí não tem condições. Será o senhor ou o Petecão? João Lucas. E aí, Jorge, como é ganhar 50 mil reais de aposentadoria? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A Tânia Médici, mãe do Marcos Alexandre, está nos assistindo. O Maurílio Silva, lá de... acho que está em Goiânia, em Brasília, se eu não me engano. Mais um abraço, Maurílio. O Gildo nos assistindo. Francisco Pantio. Pantio sempre participa aqui. Pantio é gente boa. Eu costumo dizer que é o comunista mais gente boa que eu conheço. Não, mas o Pantio é uma pessoa também das boas causas. Ele está sempre procurando ajudar, ele tem um posicionamento político, mas é uma figura muito querida também. Boa tarde, Jorge Viana. Boa tarde, Luciano. Jorge, é a pergunta do Pantio. Como você vê, tu que já foi governador, ele está falando assim, né? Que colocou o Acre nos eixos, vê uma gestão tão desastrada, cheia de escândalo, briga e de egos como essa do Gladys. Já é a primeira pergunta do internauta. Pois eu acho que a coisa mais séria que eu vejo atualmente, eu não quero aqui dar aula, eu estou fora, a responsabilidade agora é de quem ganhou a eleição, do Gladys, dos parlamentares, mas eu não posso deixar de dar minha opinião. Eu acho que uma das coisas mais sérias que aconteceu é essa desavença, como a criança chama, essas brigas que a gente vê. Eu, outro dia, dei uma entrevista e falei que um reino dividido, ele não prospera. Essa briga do vice-governador com o governador é uma coisa que é inexplicável. E não é o PT, não são os partidos de oposição, nem o Daniel Zen, nem a Perpétua, nem o Edivaldo, nem o Léo de Brito que estão fazendo isso. É o vice-governador que vai gravar vídeo na frente da Polícia Federal, denunciando corrupção, põe placa na frente do gabinete dele fechado. Eu acho isso muito grave. E acho, assim, que o Gladson não conseguiu ainda mostrar que veio, porque é muita troca na equipe. As pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe o nome dos secretários do Gladson, da equipe, porque quando acha que é um secretário já trocou, isso em todas as áreas, na Fazenda, na Saúde, no meio de uma pandemia, no DERACRE mesmo, na secretaria que trabalha com a infraestrutura. Isso é muito sério, porque ninguém faz nada sozinho. Eu fui governador, fui prefeito, e a gente tinha um plano,
A gente construía esse plano junto, a gente botava boas pessoas nos lugares para formar um time, para poder executar o plano e fazer a cidade ou o Estado prosperar. Por isso que as pessoas me procuram, pô, Jorge, a história foi muito bacana, vocês fizeram muita coisa. E eu acho que a gente pode fazer melhor para frente. Qualquer um que esteja no governo, se fizer o que tem que ser feito, tiver um bom time, tiver um bom plano e também ficar perto das pessoas, dialogando com as pessoas. Eu acho que está rompido isso. Parece que os profissionais da política tomaram conta. Só querem saber da eleição, da próxima eleição, não discute os problemas do Acre, só discute o próximo mandato. Eu acho isso muito ruim. Quem está falando é alguém que saiu da prefeitura, ficou sem mandato, saiu do governo, ficou sem mandato, saiu do Senado também e fiquei sem mandato. Então, para mim, eu acho que isso não é bom. O que seria bom era ver o Gladson executando um plano de transformação que pudesse fazer mais do que o que a gente fez. Não é o que a gente vê, lamentavelmente. E eles ganharam tudo. Estão na presidência, estão no governo, estão na prefeitura, estão no Senado, estão na Câmara. E o que está sendo oferecido para a população, eu acho, já no terceiro ano, já entrando na fase final do terceiro ano, é muito pouco. Olha só, outras pessoas falando aqui com a gente, senador, André Zílio, o Jorge Viana é um político com um grande legado, que colocou o Acre em pauta e o colocou no patamar de credibilidade e respeito. Com certeza é um político que o Acre merece de volta. A André também, André Oliveira, nossa colega jornalista, nos dando boa tarde. Ela gosta muito de ti, André. Pois é, nossa amiga, colega de profissão e amiga também. O Ocírio do Júnior, Zabumba, né, assistindo. Muito abraço para o Zabumba, né? Francisco Carrilho, boa tarde, meu governador. Enfim, agora, senador, vocês falam muito, e é coisa de político mesmo, especialmente quem tem discurso de moralidade, de nova política. Vocês falam muito sobre isso. Mas existe uma contradição forte, e aí é uma opinião minha, e não só minha, mas como de muita gente também, porque o senhor, por exemplo, recebe a aposentadoria de ex-governador. Não é uma aposentadoria ilegal, porque está na lei, mas eu a considero imoral. Uma aposentadoria de R$35 mil. E o senhor também recebe um subsídio do Senado de R$19 mil, que com desconto chega a R$13 mil e alguma coisa. Não é contraditório o discurso com a prática? Eu trabalhei 36 anos no serviço público, ocupei todos os cargos. Nunca montei nenhum esquema, como a maioria dos políticos montaram, para, por fora, manter suas vidas. A minha sempre foi com salário. Os 23 mil que eu ainda recebo aqui do Estado, são os 23 mil reais, eu só recebo porque tem amparo legal. No dia que não tiver, eu deixo de receber. Agora, eu sempre dediquei minha vida a trabalhar pelo Estado. Sempre, como prefeito, como senador e como governador. E sigo trabalhando, mesmo sem estar em cargo. Então, eu respeito a opinião sua e dos outros, mas isso, para mim, é uma questão bem resolvida na minha vida. Mas aposentadoria que eu tenho depois de 36 anos de serviço, para não ficar nas costas do Estado, eu paguei, fiz a verbação no Senado, e é em torno de R$12 mil líquido que eu recebo por mês. É isso que eu vou ter para o resto da minha vida. Mas o subsídio de governador, os governadores não contribuem para o subsídio. O que é subsídio? O subsídio, salário, que tecnicamente é subsídio, mas a gente chama popularmente de salário. Não, veja são 4 anos, por exemplo, o governador Binho recebe um subsídio, ou Flaviano Melo recebe um subsídio, e ele não contribuiu como governador e recebe uma aposentadoria. No meu caso, não é injusto, no meu senador? caso, eu fui servidor público do Estado, inclusive entreguei o cargo, renunciei o cargo meu, para poder fazer jus a uma aposentadoria de 11 mil no Senado, que eu paguei e recolhi lá. E eu fiz aquilo que estava dentro da lei, que eu podia trazer para o meu salário, um salário de governador, que daria, então, R$23 mil líquido. Qual conselho o senhor daria hoje para o governador Gladson Cameli? Em que sentido? Conselho geral, como o senhor como foi um gestor que tem experiência na gestão, foi governador 2 vezes, foi senador da República, foi prefeito da capital do Acre. Olha, e dá aula também, professor? Não, enfim. A aula que eu dou é meu trabalho, eu procuro passar essa experiência para frente, estou muito feliz de estar na condição de professor, atuando nisso, podendo animar as pessoas, tentar organizar mandatos, porque as pessoas que fazem o curso, o mestrado lá, são pessoas que ocupam funções públicas, são pessoas até da iniciativa privada que procuram, no caso da minha disciplina, ver compartilhada essa experiência
que eu vivi na prefeitura, no mandato de senador e no governo. Eu gosto de trabalhar sempre com planejamento, com uma boa equipe. Agora, eu não tenho... o Gladson é o governador do Estado, já está no 3º ano, e acho que ele está ainda se beneficiando, é o que as pessoas dizem, do período da pandemia, porque na pandemia as famílias estão procurando se salvar, as pessoas estão procurando sobreviver a esse período, buscando vacina, e não estão cobrando dos governantes aquilo que faz falta. Mas é evidente que a gente andando em Rio Branco, fiz uma primeira viagem agora, por conta da pandemia, para o Alto Acre, tem um sentimento de abandono das pessoas, sem perspectiva. E se eu pudesse dar um conselho para ele, eu daria, pegue os 30, são 60 milhões que durante a pandemia o governo está deixando todo mês de pagar das dívidas do Estado. Dívidas que vêm da vida inteira, 60 milhões, a decisão do Supremo Tribunal, os estados não pagam por mês. Se eu fosse o governador, pegaria 15 milhões, só 15 dos 60 que ele tem todo mês, e ajudaria 50 mil pessoas que estão desempregadas, passando necessidade e muitas pedindo comida na rua. Isso é um programa social durante a pandemia que ajudaria bastante. Não impediria dele seguir fazendo as coisas que ele tem programado, ele tiraria 1/4 do que ele está deixando de pagar de dívida durante a pandemia, e ele poderia ajudar 50 mil famílias, se desse R$300 para cada família. Isso dá 15 milhões por mês. Como ele está deixando de pagar 60, a conta é essa. Não é um conselho, é até um pedido. Sim. Eu já falei outro dia, se eu fosse governador, eu faria isso, porque não tem nada mais nobre do que a gente socorrer quem está precisando de ajuda, não tem nada mais nobre do que a gente procurar tirar as famílias do desespero que elas estão. O desemprego está enorme no Acre, o empobrecimento está enorme no Acre, e o governo pode sim fazer muita coisa, especialmente durante a pandemia. Eu vou aproveitar, senador, o senhor não quer, o senhor está tomando água, vou colocar uma aguinha mais aqui para o senhor. Não, tá bem. Tá bom? Tá bem. Eu vou colocar aqui uma aguinha, eu vou aproveitar já para continuar lendo as perguntas dos internautas. O Rodrigo Fornec está fazendo a pergunta aqui sobre o desafio do Acre, qual o grande desafio do Acre, se eu acho, dos próximos anos. Tá? Uma pergunta, e eu vou perguntar outra aqui também. Duas perguntas numa, né? Germano Marino. Um abraço para o Germano. Grande Germano, grande figura. Jorge, como você vê, como está vendo a situação das pessoas que estão mais pobres nesses tempos? Como você se sente com o Brasil voltando ao mapa da fome? São duas perguntas no desafio do Acre para os próximos anos, do Rodrigo, e do Germano, essa história da pobreza. Olha, a situação do nosso país hoje é muito grave. O maior problema que a gente tem hoje é desemprego. Se você fala com os empresários, eles estão muito preocupados também, porque não tem oportunidade de trabalharem com os investimentos públicos. E a discussão é uma lei de limitar os gastos do governo federal, do teto de gasto. Eu sempre fui muito responsável do ponto de vista fiscal, como prefeito, como governador e também como senador. Mas, gente, um país tão desigual igual ao nosso, nós não podemos fazer coro com isso, como os políticos daqui, na maioria, fizeram, tem as exceções, né, Perpétua, o próprio Léo sempre foram contrários e outros. Mas você não pode apoiar isso quando tem uma desigualdade muito grande em relação à Amazônia, em relação ao Acre no país. Você não pode ter uma lei geral para todo mundo que tira os investimentos. Então, a falta de investimentos aqui, porque o senador Márcio Bittar fala que conseguiu R$500 milhão. Eu queria saber onde está esse dinheiro. Eu respeito o Márcio, mas discordo completamente da linha que ele pegou. Eu leio na imprensa que está mandando dinheiro. Pois é, o que você achou da história? Para Campo Grande, para Goiás. Bauru, Gameleira. Gente, no Senado é uma coisa... Eu procurei fazer um trabalho muito sério no Senado, levar o nome do Acre. É ali que a gente representa o Estado. O Senado é a casa da Federação dos Estados. Sabe? O Mato Grosso não precisa de 4 senadores. Se fosse para precisar de 4 senadores, era o Acre que precisaria. Mas tem 3. Se atuarem firme, defendendo, apoiando até o governo do Estado nos bons projetos, que era assim que eu faria, se fosse eu, mas ficar mandando dinheiro para Goiás, mandando para outros estados, quando o Acre não tem, e aí distribuir aqui informações de que trouxe
meio bilhão de reais para cá, onde é que está esse dinheiro? A gente anda e não vê as obras, a gente anda e não vê os investimentos. Está muito complicado a situação. E se tivesse investimento e obra, nós teríamos a geração de emprego. As pessoas estão... O que houve mesmo foi uma carestia. No governo do presidente agora, olha o gás, eles prometiam que o gás ia ser menor preço, o gás mais que dobrou o preço. O combustível, lá em Taumaturgo, está quase R$9 um litro de gasolina. Aqui em Rio Branco, R$6,30. Gente, não dá para ser isso. Aí vão dizer, não, é culpa de não sei quem, não. Os impostos são os mesmos. Agora a Petrobras, ela praticamente, nesses últimos anos, do governo Lula e Dilma, ela triplicou a produção de petróleo, e aí a gasolina fica nesse preço que quem comprou uma motinha não tem como abastecer, quem tem um carro não tem como abastecer com tanque. Quer dizer, a pessoa andou para adquirir um veículo e não pode usar mais. É uma situação muito grave. As pessoas deixando de cozinhar a gás, voltando para a lenha, para o carvão. Eu acho que isso tem responsabilidade dos que ganharam tudo, dos que estão governando. Para mim, o Acre precisa ter investimentos, tem que ter um plano de investimento e infraestrutura. O pessoal não construiu uma casa. Amigo, nenhuma única casa. O Bolsonaro ganhou, o Gladys está aqui, tem prefeitos aliados, uma casa. Se alguém me dissesse assim, ó, tragam, Jorge Viana, eu trouxe hoje um tijolo de uma casa que foi feita nos últimos 2 anos e meio. Eu digo, olha, amiga, vamos lá, festejar e acender, botar um bolo. Não fizeram, gente. E quer que a casa, quer que a habitação acode a família, que alguns usam tanto esse nome em vão, acolhe pessoas, mas a construção civil, fazer casas, ela é o lugar que mais movimenta todos os setores, comércio, indústria, que mais gera emprego. Quando você faz habitação, você movimenta o comércio todo, movimenta a indústria toda e gera emprego. E, como resultado, você abraça uma família que não tem abrigo. Qual o tamanho do prejuízo? Quantas famílias, quantas pessoas casaram que estão precisando agora de uma casinha? Eu criei programas. Nós criamos programas. Nós tínhamos um programa chamado PSH. Outro dia eu fui lá no Montanhês visitar uma pessoa que estava passando necessidade, porque eu faço isso todo mês. Eu socorro pessoas, cada um fazendo um pouco. E eu acho que não é uma obrigação, não. É uma satisfação fazer isso. Aí eu chego lá, tá as casinhas, as pessoas só estão precisando de um pouco de trabalho. Por isso que eu não tenho nenhum problema, né? Eu sempre trabalhei duro quando fui prefeito, quando fui governador e como senador, para ver se a gente falava menos e fazia mais. Agora o pessoal fala e não faz. Eu acho muito lamentável, muito lamentável. Olha, falaram de vacina e toda hora e vacina e essa coisa toda. O Acre ficou o tempo inteiro como o estado que menos vacinou. Você quer uma coisa importante para fazer? Junta os 3 senadores, junto os deputados federais, o governador, diz, vamos tirar o Acre da situação de que menos vacina. Menos vacina significa mais morte, mais gente doente. Amigo, não é assim. Eu não estou querendo que o Acre seja o primeiro lugar em vacinação. Mas a gente podia, pelo menos, estar na média. Significava mais vidas salvas. Tem cabimento isso? Quem construiu o Hospital do Juruá, o pronto-socorro, lá foi na minha época. Começamos do zero, a gente construiu em pouco tempo. O Tião construiu o de Brasilé, do Alto Acre, deixou o pronto-socorro praticamente pronto, o governador foi lá, equipou, que já tinha dinheiro para equipar, e inaugurou com uma festa com bolo. Mas por que o Acre ficou esses meses todos o lugar que menos vacina? As pessoas, eu até faço um apelo aqui no teu programa, sim, que as pessoas se vacinem, que as pessoas cobrem, porque é a vacina que vai nos tirar da pandemia, e depois que nós saímos da pandemia, a gente vai ter condição de ter alguma normalidade. Isso não é oposição, é saúde, é vida. Eu perdi todo mundo perdeu familiar, eu perdi minha mãe, cara, nisso. E a gente não vai atrás de culpados, não, todos nós estamos no meio. Eu sofri muito quando eu peguei essa doença. Teve gente que, até mesmo um médico, falou uma injustiça muito grande, mas eu estou assim, calejado também com algumas agressões que a gente sofre. Eu estou na paz, eu relevo. A pessoa diz, porque o Jorge Viana foi para um hospital, não sei não, eu não fui para hospital nenhum, não sabia que estava doente, eu tinha uma passagem comprada, fiquei sozinho, 20 dias num apartamento, sozinho, sabe? Sozinho, as pessoas deixando comida na porta, e eu pegando, porque ninguém sabia como é que tratava essa doença. Não fui nem um dia para o hospital,
chique ou não chique. Fiquei sozinho em casa, sofrendo, porque quando chega a noite é terrível. Você está com uma doença que ninguém conhece, que médico diz que não tem tratamento, e à noite vem aquela febre, vem aquelas dores, mudando de canto, você não sabe se vai acordar no outro dia. Eu vivi esse drama. Só que quantas? Perdemos já 530 mil vidas. O presidente ficou brincando, o Brasil ficou brincando com isso. Primeiro sem reconhecer que tinha pandemia. Depois, querendo arrumar remédio, que agora está se descobrindo que era um esquema de corrupção para vender, para vírus. Não tem remédio para vírus, tem vacina. A ciência mostra isso. E aí, negando que tinha pandemia, depois querendo arrumar um esquema de dizer que tomando remédio pagado, você ficava bom, e nós perdemos 500 mil, 530 mil vidas até agora. O mundo inteiro já saiu da pandemia, praticamente. Tem poucos países, Índia, Brasil e alguns outros. E a gente atolado nessa pandemia por conta da irresponsabilidade. Quantos ministros de saúde nós tivemos no meio de uma pandemia? E agora tem uma CPI lá, mostrando o esquema que tinha de roubar dinheiro na compra da vacina, gente. Isso tudo tem limite. Senador, tem muitas perguntas, muita gente participando mesmo, muita gente falando com a gente aqui, tá? E a gente sempre abre para os internautas conversarem conosco, falando, né? Muita gente, irreverência, comentário, perguntas também. O Genilson Lopes Leite, que é pré-candidato. Um abraço aí no Genilson. Aliás, ele perguntou aqui um bom deputado. O que você acha da candidatura dele, majoritária, seja a Senado ou ao governo? Ele está perguntando, eu acho ótimo. Nessa hora, todos nós temos que estar à disposição. É o que eu tenho falado todo dia com o empresário. Agora mesmo eu estava com a vereadora Michele, antes de chegar aqui. Sim. Uma menina querida, médica, com mestrado. Médica. Não quer mais água, senador? Não, já tomei agorinha. Sim. Médica com mestrado. Está fazendo um extraordinário trabalho na Câmara Municipal, querendo ajudar. Lamentavelmente, a Prefeitura não aproveita um quadro como a Michele, que faz uma medicina social. O Genilson também faz isso. Né? Eu estava falando exatamente com ela, conversando isso. Se a gente está achando que não está dando certo as coisas, nessa confusão, uns contra os outros, pessoas boas que têm compromisso social têm que se colocar à disposição, que é o caso do Genilson. Né? Muita gente perguntando aqui, o rapaz pedindo pra gente abrir o Old Pack, o uísque. Calma que ainda tem tempo. O sujeito aqui tá... hoje não é nem sexta-feira, não pode ser. Mas assim. Uma vez só, uma dosezinha, acho que não... Hidratando com água não tem problema, senador. O Fábio Ponte está participando aqui com o André Azilho. Um abraço no Fábio. O Fábio está perguntando se... Outro militante aí, pois para que o Acre possa... O Fábio está falando sobre a florestania, se no eventual governo seu não seria a florestania 2.0. O eventual governo Deus se não seria uma florestania 2.0. E a André Azilho está perguntando aqui, casando as duas perguntas que são parecidas, se teria um outro modelo que não fosse exatamente aquele lá de trás, a florestania. Bem, primeiro, não foi governo da florestania. A florestania é um conceito muito interessante que a gente podia traduzir rápido dizendo, melhoria de vida do povo que vive aqui na floresta. Mas eu te digo que a marca que ficou do período que eu fui governador, que surgiu o termo florestania e veio de uma maneira fantástica, como disse o Leonardo Boff, ninguém investiu mais em infraestrutura do que nós. Nós fizemos a BR-317 todinha no meu governo e o Binho terminou aquele trecho final aqui perto do Quinari. Nós trabalhamos para que nunca mais fosse interrompido a estrada daqui para Cruzeiro do Sul, fizemos toda a infraestrutura, asfaltamos as rodovias estaduais, por exemplo, de Acrelândia a Plácio, fomos nós que asfaltamos, né, para chegar em Chapuri também, para sair do zero de Brasileia até Assis Brasil, saímos do quilômetro zero, sem asfalto, asfaltamos toda ela, criamos essa ETA 2, se nós não tivéssemos construído aqui uma estação de captação de água e de tratamento, o Acre, Rio Branco vivia um absoluto caos. Eu não estou nem falando de educação, não estou falando da área de saúde. Então, o nosso trabalho foi focado dentro de um plano de tirar o Acre da situação que estava, dar modernidade para a cidade. Todas as cidades nossas têm ações que nós fizemos na área de infraestrutura. Mas na área econômica, que é uma coisa muito importante, o PIB do Acre, Produto Interno Bruto, quando eu assumi, Luciano, ele era de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano, juntando toda a riqueza do povo do Acre. Quando eu entreguei para o Binho, estava em 7
chegando a 7 bilhões de reais. Mostra que o trabalho nosso não só fez mudanças visíveis, mas ele mexeu fortemente na economia e transformou a economia mais de quase 3 vezes. A gente teve o aumento do Produto Interno Bruto. Agora, eu diria hoje, com essa agenda de mudança climática, essa semana eu participei da Semana Florestal da UFAC, a reitora Guida me convidou, o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, participei de muitos debates, 2 mesas redondas e mais abertura. Nunca a agenda foi tão boa para o Acre prosperar. Prosperar como? Prosperar naquilo que ainda falta fazer, que é apoiar a agricultura familiar, que é apoiar os pequenos criadores e produtores, porque o grande fazendeiro, ele não precisa muito de apoio. Ele precisa só que o governo não o atrapalhe. Por isso que quando eu fui governador, fui trabalhar para livrar o Acre de aftosa, deixamos livre de aftosa com vacinação, fazer o IDAF, que é a coisa mais importante para o Acre poder exportar seus produtos, nós que criamos também, e fizemos zoneamento. Essa era a agenda com os grandes. Mas quem é que vai socorrer hoje e ajudar o pequeno produtor que cria bezerro, por exemplo, pequeno criador? Porque os bezerros que os fazendeiros engordam é produzido nas pequenas propriedades, precisa de política, de crédito, para esses que criam, né, que produzem os bezerros através da criação das suas pecuárias. E eu tenho certeza que se tivesse uma concentração maior de um projeto que pensasse em uma exploração dos nossos recursos florestais fortemente, a gente prosperava muito. O mercado internacional de produtos florestais no mundo trabalha com 64 produtos, movimenta 170 bilhões de dólares, vai passar para 300 bilhões. E o Brasil perde para a Bolívia, perde para o Vietnã, perde para o Zâmbia, porque nunca apostou na riqueza florestal que tem. Então, nós não podemos ficar aqui discutindo se desmata ou não desmata. Nós temos que discutir, usar os recursos. Até por isso que fico toda hora inventando que aquela estrada lá, que o Jorge você conta, alguma coisa da estrada de Pucallpa. Sim, sim. Eu falei, é um debate antigo aquilo, né? Mas como é que eu posso ser contra se eu fui o que iniciei? O senhor é a favor? Claro que eu sou a favor, construção sou a favor da integração, a favor da gente trabalhar um projeto que faça a ligação, inclusive, terrestre. Falava-se em Estrada Parque, né? Chegaram a falar. Eu mesmo defendo isso. Aí inventaram outro dia que eu estava contra de, cara, ninguém trabalhou mais pela integração do que nós. Mas não fere um princípio de discurso sustentável? Não. Só explicar um pouquinho. Sim. Nós fizemos a integração com a Bolívia, construímos a Estrada do Pacífico, aí o pessoal chega em Brasília e diz que o Acre não tem ligação com o Peru. O Acre já tem, vamos melhorar. Outro dia eu fui lá em Assis Brasil, tinham 300 caminhões sendo exportados. Nós temos que facilitar saída de produto nosso e chegada, botando funcionários federais, fazendo convênio com o governo do Estado. Agora, sobre lá, o que eu divido é da concepção do projeto. Sim. Querer acabar com o Parque Nacional, transformar numa APA para passar uma estrada. Isso não vai ser aprovado porque a lei brasileira não permite e agora o Peru diz que não quer. E os organismos internacionais Mas nós também podemos pensar na integração. Primeiro, começa com avião, rápido. Faz aí, não querem fazer? Pucallpa, Cruzeiro do Sul, e vai trabalhando numa proposta de projeto que pode ser feito com ferrovia, porque tem um pântano. Eu conheço aquilo tudo lá, sobrevoei quantas vezes fui a Pucallpa na busca da integração. César Messias, nós todos juntos. E aí você faz um plano, você podia criar uma estrada parque. Você pode fazer, mas isso tem que ser pensado cuidando do parque e não querendo destruir o parque. A proposta deles era acabar com o parque da Serra do Divisor. É essa aí que eu digo, esse é o melhor jeito deles não fazer a estrada. Quer fazer a estrada? Faz direitinho. Ligação aérea? Vai organizar. Não, aí você vai organizar, fazer um bom projeto, dialogando com as comunidades, com o Ministério Público. É possível ter solução para isso. É possível. Nós não passamos com a estrada... Passamos de Tarauacá para Cruzeiro do Sul, ela passa em terra indígena. Mas nós fizemos respeitando os povos indígenas, combinando com eles. Tudo é possível. É muito grave você passar com a rodovia dentro de uma terra indígena. Por isso que você tem que tomar cuidado com eles, fazer uma coisa com amor, com respeito pelos povos indígenas, você consegue fazer. Mas os senhores tiveram muito... Os senhores, contando o senhor, que foi o grande coordenador do projeto da extinta Frente Popular, teve muita chance de fazer essa ligação, por exemplo, aérea. Para Pucallpa. O que aconteceu? Tentamos todas, cara. 20 anos, 2 décadas. Não. Nós fizemos uma rodoviária, cara. Você acha pouco levar o asfalto até Cruzeiro do Sul? Não, estou falando de Cruzeiro para Pucallpa. O meu debate não é interno. Mas Não, mas aí você não pode querer botar um negócio se a gente não tinha estrada daqui para Cruzeiro, rapaz.
Quando eu assumi, não tinha nada. Mas e aí? Aí nós começamos a trabalhar, foram anos batalhando. Eu, Binho, nós fomos fazer todas as pontes, inclusive dentro do Cruzeiro do Sul. Fizemos tudo isso. Todas as pontes, 9 pontes. Deixamos o dinheiro organizado para fazer a ponte do Madeira, com o governo da Dilma. Quando você termina agora, tem que dar manutenção, aí você pode pensar e avançar outra. Mas não teve tempo para isso, senador? Mas tempo de quê? De fazer a estrada? Sim, não fazer a estrada. Mas nós tentamos. Estou falando de ligação aérea, por exemplo. Já teve Pucallpa, Cruzeiro do Sul. Você... Eu fui para Pucallpa 3 vezes, senador. Você não lembra um programa que eu criei? Sim. Rotas Aéreas, quando eu era governador? Lembro. Como é que era o programa Rotas Aéreas? A gente contratava as empresas, subsidiava o combustível dela para as pessoas poderem comprar uma passagem de avião para andar no Acre de avião de Santa Rosa para Mané Urbano, fizemos a pista de Mané Urbano, fizemos a pista de Porto Valta, fizemos a pista de Santa Rosa, fizemos a pista de Assis Brasil. Nós cuidamos disso. O problema é que quando você tem relação internacional, entra 2 mundos, entra um país e o outro. E aí mesmo que você queira, teve período que teve voo, como daqui para Porto Maldonado. Teve de Rio Branco para Maldonado. Para Porto Maldonado, mas Cusco. Aí você não envolve um governo estadual. Você está falando de 2 países. Então é isso que eu estou querendo colocar para você. Mas tu já imaginou quantas pistas de pouso? Quem fez a pista de Feijó? Foi na minha época. Asfaltada, novo aeroporto. Quem fez a de Mané Urbano? Foi na minha época, asfaltada. Quem fez de Assis Brasil? Foi na minha época, asfaltada do zero também. Quem fez a de Santa Rosa? Foi na minha época também. Quem fez no Jordão? Foi na minha época também. Quem fez em Porto Valto? Cara, a gente trabalhava com plano, conseguindo recursos, sem endividar o Estado, com muita persistência. Fui ajudado pelo Fernando Henrique, pelo Lula, porque a gente soube aproveitar as relações de honestidade, de respeito que a gente tinha com Brasília para transformar em trabalho. É isso que eu estou falando. Como é que passa 2 anos e meio, já chegando no final do 3º ano, e nenhuma casa foi feita no Acre? Isso que eu estou dizendo. Qual foi a estrada que fizeram? Qual o quilômetro de estrada que fizeram? A eletrificação rural, nós fizemos a eletrificação rural no estado inteiro, Luciano. Nós tiramos as fazendas todas, fazendeiros todinhos devem ao Lula a eletrificação rural, de graça. Na época do Fernando Henrique tinha um pagamento. No Lula não. Por que eu estou falando isso sendo justo? Porque eu sou amigo do Fernando Henrique. Mas no do Lula chegou e disse, nós arrebentamos, nós fizemos coisa pra caramba, cara. Agora só está faltando a parte mais longe, que tem que fazer com energia solar, o que a gente chama do isolado. E mesmo assim o programa ficou parado. Então eu acho que assim... Eu não estou falando isso por soberba, não. Eu estou falando para estimular, amigo, que os governantes façam, trabalhem. Porque eu acho que o governo atual ainda não disse a que veio. Não disse a que veio. E eu não estou falando das denúncias de corrupção, nada, não. Eu só queria que tivesse um plano em execução. Porque o Acre precisa disso. Bom, senador, o senhor só quer tomar água, eu vou aproveitar para tomar uma cerveja, tá? Afinal, estava tomando lá o negócio? Não, eu vou aproveitar aqui para tomar uma cerveja e eu vou abrir sem o abridor mesmo. Não, mas fica tranquilo. Aqui. Eu ainda tenho compromisso daqui a pouco. Eu também tenho muito compromisso. Mas isso não faz mal. Eu também tomo minha cervejinha também. Não faz mal de jeito nenhum. Ó, tem muita gente falando com a gente aqui, ó, muita gente, senador. O Raimundo Ascioli lá de Tarauacá, professor Raimundo Ascioli. Ascioli é gente boa. Uma grande boa abraço. Alma. Eu tô para ir aí, Ascioli. Eu tive essa semana uma conversa com o doutor Rodrigo aqui no escritório, uma conversa muito bacana. O Rodrigo é um médico, foi prefeito. Eu estou conversando com todo mundo, Luciano, porque eu acho que os tempos exigem que a gente tenha diálogo, que a gente não queira ter um mais na frente, outro mais atrás, porque ou nós vamos nos juntar para ver se a gente traz de volta aquele ânimo de que o Acre vai voltar a dar certo, vai prosperar. Eu não estou dizendo que não é a intenção do Gladys, eu não estou dizendo que não é a intenção de quem está aí, mas eu acho que estão fazendo do jeito errado. Eu queria que a gente desarmasse os espíritos e dizer, não é possível que não dê para... O Acre não nos une, não. Outro dia eu postei dizendo, a bandeira do Brasil e a do Acre são as nossas bandeiras, cara. É o nosso país. Como é que a gente pode viver uma confusão dessa e só preocupado com a eleição, com quem vai ficar com os mandatos? O Ricardo Lima está dizendo aqui, me custa acreditar que o JV perdeu para o senador Puxado. Bom... Aquele que manda Bom, vou voltar à pergunta. Me custa acreditar que o Jorge Viana, ou JV, perdeu para o senador Puxado. Aquele que manda emenda para outros estados. Ele está comentando aqui. O André Camai,
Esse governo atual não tem planejamento, não sabe para onde vai ou o que quer. É uma gestão de circunstâncias. Golbery Paiva Lima, um abraço, Golbery, que está nos assistindo. André Azilo está comentando aqui de novo. José Alício Martins, seu amigo, foi secretário de esporte, agora extraordinário de esporte. Professor da universidade. Olha que coisa legal. Está comentando aqui. Ricardo Nascimento, Gessé Tavares Leitão, João Lucas, Kennedy Teodoro, Bruno Alves, Francisco Pantio de novo, Melci Magalhães, Thiago Belo, uma conexão aqui com os nossos internautas. Muita gente falando conosco. Vocês mandam o quê? No teu WhatsApp? Não, isso é no Facebook, na fanpage. Muita gente conversando com a gente aqui. E tem também muitas mensagens no WhatsApp, aí não dá para eu ler aqui, afinal de contas a gente está ao vivo aqui. Tranquilo. Mas olha só, o senador, às vezes eu fico pensando assim... Do Márcio, que tu ia falar? Sim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Márcio, a gente tem alguns bons minutos, mas às vezes eu fico me perguntando assim, e é uma coisa que o senhor inclusive chega a admitir, que às vezes parece-me que alguns dos seus companheiros precisam calçar as sandálias da humildade, apesar de, no cenário nacional, o Lula começar a aparecer bem, o senhor aqui também começa a aparecer nas pesquisas, mas me parece-me que tem alguns companheiros seus de partido que insistem em manter uma certa soberba, digamos assim. O senhor também vê isso ou não? Eu já não vejo isso. Acho que já tivemos, aí você tem razão, acho que de algum jeito. Eu cobrava até muito isso. Mas agora a gente não tem nada, não está governando nada, ficamos fora de tudo, mas a gente tem um trabalho. O trabalho é uma coisa muito importante. Nós temos bons nomes, temos um trabalho, esse é o nosso legado. Eu acho que nesse momento as pessoas estão fazendo a opção pelo Lula no Brasil, não é porque o Lula é o oposto do Bolsonaro. O Bolsonaro é um polo de conflito e o Lula, muita gente vê, olha para trás e diz, mas foi na época dele que eu melhorei de vida, foi na época dele que eu conseguia trabalhar, que as coisas eram mais baratas, que podia comprar carne, que podia comprar um gás mais barato. Eu acho que estão fazendo a opção pelo Lula, não é pelo partido ainda não. Eu acho que não é o PT, é o Lula que simbolizou um trabalho. E comigo aqui no Acre, eu acho que é um pouco isso também. É uma simbologia de um trabalho que foi feito e as pessoas lembram. Isso, talvez, para mim, eu acho que... E tem animado, eu acho que os companheiros que trabalham, todos nós temos que, sim, ter humildade. Eu quero que o Acre dê certo. E se a gente for chamado para ajudar nos mandatos, está aí o Léo se esforçando como deputado federal, Daniel Zen na Assembleia. Se você vê, são pessoas que se dedicam, os dois são professores da universidade, dão aula no curso de Direito, estão fazendo doutorado, são pessoas preparadas e pessoas honestas, trabalhadoras. É isso que a gente tem. E eles se dedicam de manhã, à tarde, à noite a esses mandatos. Eu sinceramente, acho que a gente já superou, deixou para trás aquela fase dos desencontros, de conflitos, porque tem uma frase que eu já falei aqui, né, que um reino dividido não prospera. Frase bíblica, um versículo bíblico. Eu estava com o Astério outro dia e eu falava isso, a gente estava lembrando, e não prospera mesmo, não. E chegou o churrasquinho aí, Só viu? que depois de 16 anos que a gente estava, começou a se dividir. O pessoal que assumiu agora nem assumiu direito, nem mostrou serviço, e já se dividiram. Como é que se explica essa confusão do vice-governador com o governador? Como é que se explica o senador, que foi o mais votado, que ajudou a eleger o outro senador, já agora ser adversário do atual governador? Como é que se explica o prefeito do terceiro município mais importante, que é o Mazinho, que veio aqui falar o que fala do governador? Como é que se explica o Wagner Salles está dividido? Como é que se explica que o partido do governador, menos de 2 anos depois dele ter sido eleito, já tem um prefeito na capital que era o contrário de quem o governador apoiava? Gente, isso aqui é soberba. Isso aqui é pessoas no sapato alto. E não nós. Eu acho que quem está com o sapato alto... O senhor não acha que tem soberba no meio de vocês? Eu já falei para você, eu acho que você não ouviu. Ouvi. Nós tínhamos muito isso. O senhor disse não nós. Não, nós já tínhamos vivido essa situação, eu mesmo critiquei muito isso, eu acho que a gente tirou lições e eu já não vejo mais isso agora. Agora eu não vejo. Ah, tá. Eu vivi antes. E acho que o pessoal que está aí é inacreditável. Porque
Toda hora tem que demitir alguém para nomear alguém, para mostrar que estão no poder. Eu, sinceramente, Luciano, eu acho que não é por aí o caminho. Era para estar todo mundo junto trabalhando, porque receberam do povo do Acre a oportunidade de trabalhar. Esse é o meu ponto. Hermício Sena, professor. Professor seu também. Correligionário. No meio de tanta maluquice, é muito bom ouvir uma voz sensata na política. Obrigado. O Hermício é um quadro também. Ó. Fez especialização na Espanha. É um cara que procurou dar aula hoje também na universidade. Veja que eu sinto um pouco de falta disso. Luciano, você é um cara bem informado, é o teu ofício trabalhar. Eu também procuro me informar todo dia. Mas é aquilo que eu falei ainda agora, as pessoas, ninguém conhece, não sabe o nome dos secretários da prefeitura da capital, de todos, não sabe o nome do secretário do governo. Isso mostra que tem alguma coisa errada, porque para fazer um trabalho bacana você tem que ter um time, tem que ter uma equipe que seja permanente, que tenha começo, meio e fim. É o que eu, não digo aconselho, mas é o que eu sugiro. Bom, eu quero aproveitar aqui para agradecer ao quem é? Eu também Maurício dos Espetinhos. Ô, Maurício, obrigado aí. Os Espetinhos, eu te garanto que a turma aqui agradece, mas uma hora eu vou fazer uma visita aí. Eu sei que é pro Luciano, mas eu... Aí, ó. Obrigado, Maurício. Eu vou abrir aqui para mostrar. Rapaz, porque tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Não, Luciano. Olha, eu vou... Ó, os Espetinhos do Maurício, tá? Fazendo aqui a propaganda pro nosso amigo Maurício dos Espetinhos. Tá cheirando, não tá, Maurício? Quem diz aí o endereço dele, pro pessoal poder ir lá. Ô, Maurício, manda o teu endereço, manda tudo aí, irmão, pra gente anunciar aqui, tá? Porque... Rapaz, muita coisa boa. O senhor tá em dieta, não? Eu procuro comer Mas o espetinho não tem problema, né? Não, mas sabe o que é, Luciano? Uma proteínazinha, senador. Cada aquilo que come um pouquinho a mais, quando eu vou fazer meus treinos, eu tenho que correr. Eu tô precisando da dieta. Vamos fazer a propaganda do Maurício. Que Maurício dos Espetinhos, eu vou tirar aqui, ó. Tá? Olha, obrigado, Marcos, isso aí. Aqui, ó, os Espetinhos do Maurício. Manda o endereço aí. Maurício, um abração para os nossos colegas que trabalham com o Maurício. E... o pessoal tá pedindo até refrigerante, Coca-Cola, eu já ofereci aqui. O pessoal, enfim. Mais gente aqui falando, ó. Ricardo Nascimento, César Hildo Pereira. Bom, gostaria de saber do JV. Márcio Levi tá perguntando. Direto de Manuel Urbano. Gostaria de saber do JV qual foi o maior erro do governo Bolsonaro na política econômica e qual será o maior desafio do próximo presidente nesse segmento. Olha, Márcio Levi. Um país como o nosso, eles apelidaram o ministro da Fazenda de Posto Ipiranga, que resolveria tudo. E eles fizeram a pior opção que podia ter sido feita, que é uma opção de tirar todo e qualquer investimento público e fazer o que se chama de política neoliberal. Eu não vou responder com argumentos do PT, com argumentos meus, vou responder com um argumento dos Estados Unidos. O que é que fez o presidente Biden depois que o Trump, que o Bolsonaro seguia, saiu? Os Estados Unidos vai crescer quase 7% esse ano. Ele fez o maior programa de investimento público na educação, na infraestrutura de conectividade, que é uma coisa que eu defendo para o Acre. Eu, se tivesse hoje no comando do Estado, a maior prioridade minha, claro, a gente vai trabalhar da educação, cuidar da saúde e enfrentar os problemas de segurança, que é fundamental, porque lidam com a vida. Mas, fora disso, a maior prioridade minha era criar um maior programa de infraestrutura para a gente entrar na era digital. O Acre com internet de qualidade para todo mundo. Tem 2 cabos de fibra ótica de Rondônia para cá só. Os políticos nem procuram saber isso. Só 2, um aéreo naquela linha de transmissão e outro enterrado. Daqui para Cruzeiro do Sul é 1 cabo de fibra ótica. Sabe para onde o Acre vai com essa visão? Para o atraso. Nós éramos para ter pelo menos 3 ou 4 cabos de fibra ótica, 2 para Cruzeiro do Sul, fazer cabo de fibra ótica para todos os municípios, para a gente ter internet de qualidade, para o nosso jovem poder estar conectado de fato com o mundo e a gente poder estar se preparando para entrar na era 5G. Todo mundo fala de 5G. Sabe o que vai acontecer com a era 5G? Que já começou nos países? Vai ficar só em Rio Branco, numa parte de Rio Branco. 5G é a internet das coisas. O mundo mudou, está mudando numa velocidade grande e o Acre pode ficar muito para trás,
por conta das lideranças que está tendo, por falta de visão das pessoas. Então, eu diria que um dos gravíssimos erros do Bolsonaro foi ter tentado implementar uma política que pode ter sido bom para os que já estavam muito ricos, mas foi terrível para os pobres. O Brasil voltou para o mapa da fome. É miséria, não é mais pobreza. E o desemprego nunca foi tão grande como agora. Só que só está sendo registrado aqueles que procuram emprego. As pessoas todas foram aí para os aplicativos, para a motinha, para o Uber. Então, para mim, esse foi um pecado. Porque, olha, Lula, nós estamos na política. A gente tem que estar na política para socorrer as pessoas, para ajudar as pessoas. Na minha época, eu vivi, no final do meu segundo mandato, a gente viveu no Acre o pleno emprego. As pessoas tinham orgulho de falar que estavam no Acre. Veio para terminar as minhas obras, nós tivemos que estar, todo mundo aqui empregado, tivemos que trazer, pode perguntar o Salomão, pode perguntar o João Albuquerque, o Mário Noicura, o saudoso Mário Noicura, todo mundo, Volvenar, que trabalhou tanto. A gente trouxe ônibus de Rondônia, de Cuiabá, de Brasília, de Goiânia. Salomão falou outro dia para mim, Jorge, nós trouxemos gente de avião de Curitiba para poder trabalhar nas obras do Acre. Eu queria esse Acre de volta. Não do mesmo jeito, mas um Acre para frente, onde as coisas possam acontecer melhor até do que já ocorreram para trás. E não isso que a gente vê hoje. Saia daqui de onde nós estamos, na rua Rio de Janeiro, e vá para qualquer lugar. E tenta achar uma obra que tenha começado, sendo planejada por esse pessoal que está na presidência e no governo. Você não vai achar, irmão. Agora, se você for em Brasileia também, você não vai achar. Outro dia eu passei lá, tem uma usina de asfalto que nós implantamos quando foi o meu governo, uma em cada regional, uma em Feijó, outra em Cruzeiro, outra aqui, outra lá, outra em Sena. Depois de 2 anos e meio botaram para funcionar. Bati palma, graças a Deus. Nós fizemos um plano, botamos maromba nos municípios para poder fazer ruas de tijolo. Então, eu sinceramente acho que a tragédia do Bolsonaro são 2. Uma é a pandemia, porque não podia ter trabalhado com a ideia de querer sabotar isso tudo o tempo inteiro. Quando está numa pandemia, temos que obedecer os médicos, tem que obedecer o pessoal que trabalha, as autoridades sanitárias. E eu acho que a outra tragédia foi o desprezo pelos pobres, o desprezo pelo trabalhador. E é isso que eu acho que está fazendo o Lula estar lá na frente nas pesquisas e ele indo cada vez mais para trás. Qual foi o maior erro do governo do seu irmão Tião Viana? Olha... Ou os maiores? Eu não sei, mas assim, o Tião teve dificuldades que eu acho que precisam se fazer justiça. Ele pegou aquela interrupção das águas no Rio Madeira, aquilo foi uma tragédia. Ele pegou o impeachment da Dilma, ele pegou uma crise econômica enorme, né? Aquele falseado G7, vamos ser justos, todo mundo foi inocentado, o Tião ficou lá, não ele, que não estava sendo acusado de corrupção, mas pessoas honestas foram acusadas de corrupção, como era a prática naquela época no nosso país. E aí o Tião teve muita dificuldade no segundo mandato, porque isso não é fácil você lidar com isso. O pessoal hoje arruma desculpa na pandemia, mas a pandemia dá tempo, que é a tragédia, dá tempo para você planejar, organizar. Quando o comércio sai, as autoridades mudam da bandeira. Mas a pandemia não é uma dificuldade para o gestor? Muito mais para... Em 2 anos e meio? Mas está salvando muitos. Mas veja só, quando muda a bandeira vermelha para amarela ou para verde, aí o comerciante sabe o que fazer quando muda a bandeira. E o governo sabe? Teve alguma diferença quando mudou da bandeira vermelha para amarela e depois para verde? É isso que eu estou reclamando. E os governantes também tiveram o seguinte, ficou todo mundo trancado em casa, sem cobrar nada, os custos dos governos também diminuiu, ficou mais dinheiro em caixa. O que me assusta é que, passado a pandemia, ou pelo menos quando a pandemia começa a melhorar, não ter plano para eles executarem, não ter trabalho para fazer. Aí a gente vai ver o que depois da pandemia? Então, eu acho que o Tião, eu até diria assim, o Tião é um extraordinário médico, salvou aqui quantas milhares de vidas ele salvou, e como governador fez um bom primeiro mandato, e no segundo mandato ele viveu todas as crises que um governante não quer viver. Mas o senhor foi muito crítico ao governo do seu irmão. O senhor no Senado era crítico, inclusive existiam conflitos de ideias, enfim. Não sei o que é que você chama de crítico, mas eu procurei... Não, crítico, senador, o senhor sabe que é ser crítico. Eu fui um colaborador... Muito mais do que eu. Ao contrário, eu fui cobrado por não fazer críticas maiores, porque a gente, quando está de um lado, também tem que estar de um lado na hora ruim, na hora da dificuldade.
né? Tem gente que diz que eu perdi por conta disso ou daquilo, a eleição. Não, eu perdi também, eu tenho responsabilidade por não ter tido sucesso. A gente tem que ter calma para isso, tem que ter serenidade. E o que eu fiz, e como o Tião também fez comigo, o Tião me ajudou muito. Nós trouxemos a Faculdade de Medicina para cá, rapaz. Aqui no FAC, fomos nós que trouxemos, governo do Estado, com a luta do Tião, o curso para formar os professores para a Faculdade de Medicina, a residência médica, para dar um exemplo assim bem objetivo. Muito desse serviço de saúde, o Tião, como médico, sempre batalhou muito. O Tião foi um grande senador, né? E quando eu fui senador, a gente trabalhava nesse propósito. A Marina também ajudou bastante, Cibá no período que teve, e eu procurei também ajudar o Tião. Agora, o problema é que a gente já estava também há muito tempo governando. E não é proibido criticar, né, senador? Não, e eu acho que a gente estava há muito tempo e estava cometendo muitos erros, sabe, Luciano? Eu acho que uma eventual volta nossa a dar a colaboração, a gente tem que ter a humildade, como você ainda agora até cobrava com razão, a humildade de reconhecer os erros que teve, para poder não trazer de volta o que estava errado e fazer coisas melhores para frente. Meu pai dizia que o passado serve para pelo menos duas coisas: a gente olhar para trás e ver o que fez de errado e não repetir os erros. E olhar para trás e ver o que fez de bom e fazer muito mais, muito melhor para frente, sabe? Eu acho que uma eventual volta minha para um mandato de senador, de governador, com certeza, como você estava pondo ainda agora, e com razão, é tentar consertar algumas coisas que não davam errado e valorizar e fazer melhor ainda aquilo que já deu certo. Por isso que, é claro que se o Tião hoje fosse governador, ele com certeza ia corrigir algumas falhas graves que ele tinha cometido. Eu acho que esse é o propósito. Eu só me preocupo com os que estão governando, que eu vejo até de vez em quando o governador fazendo isso, volta atrás e tal, e eu não vejo isso defeito não, eu vejo qualidade quando a pessoa faz isso. Mas tem que ter um projeto, tem que ter um plano de ação, tem que reunir as pessoas. E o Bolsonaro, eu acho que ele, irremediavelmente, o pessoal dizia que era o PT, mas ele dividiu o Brasil. Ele é uma coisa muito ruim. Ele agora está vivendo esse drama na saúde aí, que eu não misturo as coisas. Eu acho que quando tem saúde no meio, quando tem doença, a gente tem que pedir a Deus que a família, a pessoa supere aquilo. Isso não tira a minha divergência, porque eu acho, às vezes eu fico pensando, será que ele está doente ou ele é uma pessoa doente? Porque ele está doente agora, mas fora dessa doença, me parece que ele é uma pessoa doente. Eu ouvi de um ministro do Supremo Tribunal, falou assim, ele é uma pessoa má. Eu falo, mas gente, como é que é isso? Então, eu acho que ele é um pouco conflito permanente, e não é bom. Um governante não pode ser o polo de conflito. Ele tem que ser um polo de solução, porque se o presidente, no meio de uma pandemia, diz, não tome vacina, gente, isso mata a gente. Não vou comprar vacina, não vou comprar essa vacina porque é do governador de São Paulo. Só o que resolve numa pandemia, segundo os médicos, é vacina. Isso que eu acho que custou caro. Quantas dessas 530 mil vidas poderiam ter sido salvas? Quantas? Se a gente tivesse começado a vacinar antes, tivesse mais gente vacinada, em vez de briga, tivesse todo mundo junto para enfrentar esse maldito vírus. Aproveitando aqui, o Maurício dos Espetinhos está dizendo que foi entregue a vocês. Chegou realmente aqui. E ele está dizendo que veio, sim, senador. Não, eu digo onde é o endereço dele. Aí ele está dando o endereço aqui. Espetinho de carne com bacon, bacon com queijo. Está especificando aqui. Estamos localizados aqui no Conjunto Bela Vista, e ele manda o zap dele, né? O WhatsApp 99605-2255. Repetindo. Deu uma referência ali? É Conjunto Bela Vista. Ele pede para entrar em contato pelo WhatsApp. Muito bom. Viu, obrigado, o Maurício? Eu vou levar um espetinho desse. O senador vai levar o espetinho, viu? Ó, Conjunto Bela Vista, WhatsApp 99605-2255. Repetindo, 99605-2255 é o telefone do Maurício dos Espetinhos, certo? Bom, senador, quanto tempo eu tenho ainda aí? Ainda tem muito. Bom, ele disse que eu tenho um tempo aqui ainda. Outras pessoas aqui comentando. Ele está falando aqui, dando parabéns, o Francisco Pereira dando parabéns, né? Nen Souza aposta como não fala do Lula. Ele está dizendo que é um dos maiores corruptos do Brasil. Kennedy Teodoro dizendo, lá vem um bolsonarista. É a internet que está entrando em erupção aqui no Papo Informal. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, até que ponto, em que grau
o fato de o Ney Amorim ter saído com o senhor lá em 2018 como candidato a senador, a gente conversou sobre isso, aliás, como candidato a senador, atrapalhou a sua eleição e, consequentemente, ajudou a eleger o Márcio Bittar? A vitória, ela vem com a soma de acertos, né? Para você alcançar, e nós já tivemos, graças a Deus, o privilégio de ganhar muito. Nós somos vencedores. Eu me sinto assim, né? E a derrota, quando vem, que tem que ser compreendida com calma, e a gente aprende muito mais quando perde do que quando ganha. Eu gosto, nessas aulas que eu dou no mestrado, eu falo bastante isso. Agora, é claro, eu te respondo de maneira muito direta, que os desentendimentos, a fase que a gente estava era muito ruim já. Sim. Então, não tinha jeito. E aí, eu não vou terceirizar, dizer que a culpa é do A, B, C ou D. Eu acho que todo mundo teve um pouco de responsabilidade, e eu, principalmente, tive as minhas. Aí, quando eu digo que eu tive responsabilidade, que eu podia ter dito lá, eu disse, vai ser só um candidato do PT. Mas não parecia uma certa soberba? Sim. A gente querer já eleger 2 senadores, ganhar o governador com o Márcio, ganhar a presidência da República. Eu acho que quem quer muito sem poder, termina sem nada, sem querer. Foi um pouco do que aconteceu com a gente. A gente já não podia fazer aquele movimento. A população estava com algumas críticas, querendo fazer alguns acertos de conta. Então, eu não ponho na culpa de quem concorreu comigo ao Senado, mas eu assumo a responsabilidade de que a gente podia ter sido feito diferente. Mas, naquele momento, o eleitor votou com muita raiva. Outro dia eu falava com o Marcos Alexandre, né? Marcos Alexandre tão tranquilo, uma pessoa tão boa, cara, tão trabalhador. Cara, é um cara que eu tenho uma admiração tremenda. Por ele, por Angelim. Eu conversava com a Nazaré esses dias, a gente estava comentando isso. Que o eleitor votou com muita raiva em 2018. Parte de culpa nossa? Sim, claro que também temos. Você ainda agora falava, claro, falha. Mas eu acho que ele não vai votar mais com raiva. Por isso que o Lula está talvez na frente das pesquisas e eu estou sendo lembrado. Eu acho que agora ele quer sair desse conflito, quer sair dessa situação de só ficar todo mundo se xingando e todo mundo botando defeito nos outros. E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, cara. No período que eu vivi, o Acre vivia também conflito. Né? Nós nascemos da Revolução Acreana, foi um conflito. Mas fez-se a Revolução para pacificar. Eu também vivi aquilo, mas depois a gente conseguiu viver um período de prosperidade, de união. Eu saí com a popularidade lá em cima do governo. Eu fiquei em um mandato de senador, eu não tenho um processo contra mim, em canto nenhum. Se alguém vai falar, eu digo, cara, eu sou 100% ficha limpa. Isso é uma coisa fantástica para quem foi prefeito, governador, 8 anos, e senador, 8 anos. Graças a Deus, eu agradeço a ter isso, poder dizer que sou um político 100% ficha limpa. Agora, acho que naquele período ali, a gente viveu um momento de infelicidade e reconhecido. Por isso que a turma está se unindo agora. Todo mundo tem um pouco de parcela de responsabilidade e eu não vou terceirizar um insucesso numa eleição. Mas tu coordenou, ajudou a fazer. É verdade, mas acontece também. E aí, já passaram 2 anos e meio, ano que vem tem eleição, quem sabe o pessoal vota com calma, vota atrás de alguém mais experiente, de alguém que possa ajudar, e aí, se eu for candidato e for lembrado, vou tentar fazer a minha parte, me dedicar, porque eu tenho muito amor pelo Acre. Eu acho que a gente tem que tirar essa raiva, esse ódio, e botar um sentimento de amor, cara. Olha, pelas coisas. O seu discurso é de candidato a governador, viu? É? É. Mas isso é pessoal aí? Não, eu que estou dizendo. É de candidato a governador. Não, assim, não estou com essa definição mesmo, não. O problema é que, por eu ter sido governador e prefeito e trabalhar nisso, eu sempre estou procurando solução para as coisas. Sim. E eu não faço um discurso vazio. Não, vamos aqui fazer, não. Eu acho que eu fiz um trabalho lá, quando eu fiz no Senado, o Código Florestal que a gente fez, pacificou a situação. Cara, invasão de terra, quando eu estava aqui, não tinha. A gente criou os polos agroflorestais. Lá no Código Florestal, eu digo, não. Fui criticado por um lado extremo e pelo outro. Eu não estava fazendo anistia, eu estava pegando uma parte de milhões de hectares do Brasil e dizer, isso aqui é área consolidada, isso aqui pode virar área para criação de gado, para produção de alimentos. Foi isso que eu fiz como senador. Aí, quando eu fui para ser relator da Lei de Acesso à Biodiversidade, foi a mesma coisa. A Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, também eu fui relator. Cara, são matérias que demoram. Eu, como senador, fiquei 8 anos
No DIAP, que é o pessoal crítico, que faz análise dos 8 anos seguidos, todo ano eu era eleito um dos cabeças do Senado, porque eu tentava fazer minha parte, tentava fazer meu trabalho como senador. Mas quando eu estou falando de Acre, cara, eu não consigo não falar de solução. Como é que a gente ajuda? Eu queria que tivesse aqui o Gladys, chamando ex-governador, chamando todo mundo, dizendo, pô, como é que a gente enfrenta esse negócio? Se eu fosse ele, lá no começo da pandemia, eu tinha chamado o ex-governador. Fazer, como é que é isso? Ô, doutor Tião Viana, você é médico. Como é que você pode ajudar? Ô, Jorge, o que é que tu acha que tem que fazer? Todo mundo. Ô, Binho, como é que... Cara, nós somos tudo acriano, cara. Nós moramos num lugar que, se der errado, afeta todos nós. Se der certo, beneficia todos nós. Isso é que me move, nos meus 61 anos, mais maduro, e assim, querendo ajudar. Agora, tomara que seja alguma torcida tua para mim ser, porque aí, quem sabe, eu ganho até teu voto. Senador, vamos para as curtinhas do Papo Informal. Eu pergunto ao senhor... Como é que é esse negócio? O senhor vai ver aqui. Eu pergunto uma palavra, um termo, nesse caso eu vou usar pessoas, eu pergunto, o senhor responde com uma palavra ou uma frase curta. Assim, curta mesmo, né? Curtinha. Uma palavra, uma frase curta. Funciona esse Bora lá? É um ping-pong, é rápido. Tá? E o pessoal que tu faz a pergunta... Então é a mesma coisa. O mesmo espaço para todo mundo. Aliás, bom, a gente quer agradecer a todo mundo que está ligado aí com a gente. Uma audiência muito interessante e muito boa. Vamos lá? As curtinhas do Papo Formal. O senhor define com uma palavra ou uma frase curta. Major Rocha. Conflito. Márcio Bittar. Respeito, mas discordo. Alan Rick. Um jovem que precisa se achar... Lula. Esperança. Bolsonaro. Uma ameaça à democracia, conflito. Gladson Cameli. Gladson, uma pessoa filha de uma família boa, tradicional, mas que ainda não mostrou a que veio. Petecão. Petecão é uma pessoa popular. Seu Wilde e Dona Silvia. Insubstituíveis. Senador, muito obrigado, viu? Eu só não vou falar do seu Botafogo, porque nem o Lisca quis o Botafogo. Não sou eu que vou querer. Não, mas aí pelo menos você me livra de algumas torturas, né? Ficamos só com algumas outras. Mas assim, cara, eu queria muito agradecer. Eu tô mais conversando do que falando. Mais ouvindo. Eu, quando fui operado desse ouvido, me tiraram a audição. É por isso que eu quis falar um pouco mais alto aqui também. Me tiraram completamente a audição. E eu digo, Deus tem que tirar algum proveito disso, de um bom sentido. Agora eu estou ouvindo mais, com mais calma, procuro dar mais atenção quando alguém fala. Tudo dá para a gente tirar algum ensinamento, né? Eu estou nessa de... Eu falava esses dias com um amigo, que é o Henri, né? Sim. Aí eu mostrei para ele uma Bíblia que eu tenho no meu escritório, que eu ganhei no dia 1º de janeiro de 99, quando eu assumi o governo. E a dedicação que a pessoa fez, ela citava a passagem que Salomão, né, diante de Deus, pede sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria e poder. Sabedoria e poder. E eu estava comentando com o Henrique, com o pastor Henrique, né, de que sabedoria e poder vem do alto, vem de Deus, não vem da terra. Né? E eu acho que é isso que a gente está precisando buscar. Os governantes, nós que pretendemos de algum jeito colaborar, eu particularmente, estou bem tranquilo, eu vou andar esse estado inteiro, quero um Acre melhor para todo mundo, as pessoas me conhecem, os que divergem, às vezes ajudam a gente a ficar melhor, mas eu estou carregando a esperança, eu quero o meu Acre unido, dando certo, próspero de volta, eu quero isso, eu quero poder andar no lugar e fotografar, porque está tudo bonito de novo, com luz acesa, nada, todo mundo, as pessoas andando nas ruas, indo por lugares, as famílias sem violência. E esse Acre, onde ninguém sofra, como sofre hoje, nem passa a necessidade que passa hoje, é que me move a tá de olho na política. Mas não sei se vai ser para governo ou para o Senado. Isso aí vai ser consequência das conversas que
estou fazendo e vou seguir fazendo até o final desse ano. Muito obrigado, senador. Lembrando uma frase do Rubem Alves, grande Rubem Alves, que nasceu em Boa Esperança, interior de Minas, já morreu, filósofo brasileiro, escritor, né, um dos grandes, pelo menos dos últimos. Ele dizia que a gente precisa muito mais, parafraseando ele, a gente precisa muito mais de... As pessoas querem muito mais aulas de oratória, mas nós precisamos muito mais de escutatória. Seria importante, né? Que muito mais, ao invés de muita oratória, nós ouvíssemos muito mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Por isso que eu corro. Porque o corredor de maratona, de meia maratona, tem que ter paciência, tem que dosar bem as energias. Isso tem me ajudado bastante. Então, brigadão aqui por esse espaço. Valeu, pessoal. Um abração. Fui!